Meus amigos, Bolsonaro não para de se dar mal. E depois do PDT de Ciro Gomes tornar Bolsonaro inelegível com ação lá no TSE, agora é União Brasil, através da Soraya Tronic, e também o PT, que estão com ações ali bastante avançadas no TSE. Bolsonaro já foi multado, vai ter que dar explicações. Eu quero trazer detalhes, algumas reflexões, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou aqui nesse espaço, viu que não está inscrito ainda? Se puder, se inscreva. Muitos estão no canal principal, Politizando, aqui no Cortes, né? Você talvez não esteja, por isso é importante dar uma conferida, assim como ativar o sininho, deixar o like se gostar, dislike se não gostar, comentar, espalhar o vídeo, trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós também lutamos por um Brasil melhor. Então é isso aí, bora pro vídeo, pessoal. Mas enfim, vamos começar aqui com uma notícia que vai dizer que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, determinou que o ex-presidente Bolsonaro e o seu então candidato a vice, Braga Neto, demonstrem a origem de recursos usados em atos de campanha realizados no 7 de setembro de 2022, em Brasília e no Rio de Janeiro, e aplicou uma multa de 55 mil a cada um deles por manterem no ar publicações do evento. As decisões são do Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves. As decisões foram dadas nesta sexta em duas ações de investigação judicial eleitoral apresentadas ainda no ano passado pela União Brasil e pela campanha do presidente Lula. No caso aqui, pela Soraya Tronic, a época candidata à presidência pela União Brasil. E assim, isso não tem nada a ver com a ação que tornou o Bolsonaro inelegível por 8 anos, que foi uma ação que quem entrou foi o PDT de Ciro Gomes. E existem outras 15 ações sobre a campanha de Bolsonaro, enfim, que ainda tramitam no TSE. Algumas mais avançadas, outras nem tanto. Nas decisões desta sexta, Gonçalves marcou uma série de depoimentos de autoridades que estiveram, de alguma forma, envolvidas na realização dos eventos, como o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, o do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o senador Ciro Nogueira, que era ministro da Casa Civil de Bolsonaro à época, e o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Além disso, também será ouvido o ex-deputado federal Daniel Silveira, que está preso nesse momento. Todos os depoimentos foram marcados para o mês de agosto, em horários e dias definidos pelo TSE. No vídeo também é possível ver que, além, vai dizer que agora o ministro, o Benedito, no vídeo também é possível ver que, além de 3 autoridades militares, mais de uma dezena de pessoas sem trajes formais estiveram na tribuna no mesmo momento em que o então presidente da República, sem a faixa presidencial, lá estava, explica o ministro. Daqui a pouco eu explico qual que é o problema desse evento aqui no 7 de setembro. E aqui vai destacar que no ano passado, durante a campanha, o TSE proibiu Bolsonaro de usar as imagens do 7 de setembro no horário eleitoral. Depois, contudo, a coligação de Lula apontou que o ex-presidente teria descumprido a decisão porque manteve diversas publicações no ar. Na decisão, então, Gonçalves afirmou que houve afronta objetiva à decisão judicial. Por isso, aplicou a multa de 50 mil reais a Bolsonaro e a Braga Neto. Mas lembrando aqui, parênteses, recebeu 17 milhões em Pix, então tem dinheiro sobrando, porque as multas até foi divulgado recentemente, estava na casa de 2 milhões. Então tá com 15 sobrando, eu até ironizei aqui, provoquei. Vai fazer o que com a sobra, Bolsonaro? Vai doar para alguma instituição de caridade? Ou vai pôr no bolso e aplicar e ganhando 150 mil reais por mês? Ou vai comprar uma mansão ao lado da mansão do Flávio Bolsonaro, seu filho, que comprou uma mansão multimilionária lá? Aqui vai destacar que, além disso, o ministro considerou que os dois cometeram litigância de má-fé por terem dito em juízo que todos os materiais relacionados já haviam sido excluídos, ou seja, mentiram, Vamos falar aqui abertamente. E que afirmou o juiz aqui que isso poderia ter induzido o juízo em erro e aplicou mais 5 mil de multa em cada um. Mas qual que é o problema de Bolsonaro usar esse material? Vejamos o que nos traz aqui a matéria. No dia 7 de setembro do ano passado, em meio à campanha eleitoral, estava lá no período de campanha já, Bolsonaro, após evento oficial em Brasília, então tinha lá um evento oficial, pago com dinheiro público, com dinheiro do contribuinte, meu, seu, de quem sofre pagar o imposto aí, estava lá, a estrutura montada, mas tudo bem. Não estou aqui criticando porque todo ano esse evento acontece. Independente de quem é o presidente, se eu gosto ou se eu não gosto, acontece e paga com dinheiro público. Só que o que acontece? Pouco tempo depois, Bolsonaro seguiu em direção ao trio elétrico, que o aguardava ali a metros de distância do evento oficial pago com o nosso dinheiro.
Então o público só mudou a posição aqui e de repente estava no evento de campanha de Bolsonaro. Então, nas ações, tanto Soraya Tronic quanto o PT acusam Bolsonaro de abuso de poder político ou econômico nos atos realizados em 7 de setembro. Então, a multa aqui é relacionada a essa questão da divulgação que foi feita, né, e ainda pode complicar Bolsonaro, né, tornando mais uma vez ele inelegível. E para mim fica claro, ele se aproveitou de um evento oficial em que se comemorava ali a independência do Brasil para usar esse público na campanha eleitoral. Alguém pode pensar assim, William, mas quem foi nesse evento oficial foi só bolsonaristas, né? Infelizmente é bem provável, porque esse tipo de evento, independente de quem está na presidência, deveria atrair, né, brasileiros que gostariam de comemorar naquele local a independência do Brasil, mas, né, tá tudo ideologizado, enfim. Não duvido que nesse ano só vai lulista, petista no evento lá em Brasília, o que eu particularmente lamento, porque a gente deveria, nesse momento, uma comemoração, deixar de lado questões ideológicas, de comemorar, ter um momento, pelo menos, de união nacional, mas não temos visto e não sei se veremos isso tão cedo aqui no país. E assim, William, mas então não tem nada a ver, já que só foi bolsonarista, a pessoa, né, ela já ia nesse evento do Bolsonaro, né, não tem que punir nada não. Tem sim, sabe por quê? Porque se a gente não pune agora, você vai abrir espaço para que em 2026 o Lula faça a mesma coisa. E o bolsonarista, que agora diz que o Bolsonaro tem direito de fazer isso, vai defender o Lula se ele fizer isso em 2026? Né, usar, né, um evento público, atrair pessoas para ele, depois aí monta um palco quase que do lado e vai lá discursar e pedir voto? Pedir voto para si e para outros aliados que estavam lá, né, no palanque com ele? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar essa coisa de critica o ato de quem eu não gosto, daqui a pouco passo o pano para quem eu gosto, ou vice-versa, daqui a pouco eu falo também sobre isso. Então, vai destacar aqui que nesse segundo ato em Brasília, Bolsonaro comemorou a redução do preço da gasolina, pagamento do Auxílio Brasil, defendeu a luta do bem contra o mal em referência a Lula. De tarde ele foi para o Rio de Janeiro, participou de um terceiro evento, discursando em palanque montado na praia de Copacabana. E as decisões dadas aqui, né, durante o recesso do judiciário ocorrem há 3 meses da saída do atual corregedor, como eu disse, que é o Benedito Gonçalves. Depois vai entrar o Raul Araújo, que votou, né, para não deixar Bolsonaro inelegível, né? Foi ele aqui e o Cássio Nunes, já que Bolsonaro ficou por 5-2 votos. E aqui vai destacar mais que, conforme informou o Globo, integrantes do TSE avaliam que as ações com maior chance de condenação de Bolsonaro são justamente estas que apuram se houve abuso de poder político, abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação durante os eventos realizados em Brasília e no Rio de Janeiro. Então, em breve, podemos ter Bolsonaro novamente inelegível. E vejam bem, né? Bicentenário, você não comemora isso 2 vezes. Momento importante, histórico para o Brasil, estava lá Bolsonaro discursando e falando que era imbrochável, e o povo, né, os seus apoiadores aplaudindo e repetindo várias vezes, imbrochável, imbrochável. E eu fico pensando, no futuro você tem que explicar isso aqui, como é que os livros de história registram que no ano em que se comemorava 200 anos da independência do país, o presidente da República, o chefe de Estado, estava lá discursando e falando que ele era imbrochável e o povo delirando, aplaudindo e repetindo isso. É realmente surreal. E eu quero saber a opinião de vocês, deixa aqui embaixo que ela é sempre muito importante. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, compartilha esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor.